Muita gente tava me pedindo pra comentar sobre o trailer do filme de Overlord. Cara, era uma das coisas que eu mais tava ouvindo aqui, todo mundo falando, e aí, já viu, saiu um trailer novo e tal. E tamo de volta no jogo. Dessa vez, Demiurgo chegou lá, dando as caras, fazendo aquele negócio dele, né? O esquema com o exército de demi-humanos, o maior da história de Overlord. E isso é só o começo, meio que aquele pedacinho, né? Tipo, do filme que vai vir pra gente. Então, vem comigo pra gente poder conferir tudo que vai acontecer, né? A partir dessa cena, a gente dá uma analisada e estudada em tudo que rolou. E entender aonde a gente começou aquilo ali, aonde que vai acontecer isso na história. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E olha só, família, dessa vez, finalmente nós recebemos não apenas um sinal de vida do filme de Overlord, como a gente sabe que vai adaptar o volume 12 e 13, né? O arco do Reino Santo da novel por completo, inclusive um arco muito bom e muito grande, por isso que foi deixado especificamente pro filme, mas também a gente teve um trailer agora, recebemos uma data de lançamento, já sabemos que sim, virá em 2024, e agora a gente pode passar direto pra análise do trailer. Primeiro a gente dá uma olhada no bom e velho Demiurgos, né? Ou melhor dizendo, Demiurgos não, que agora ele não é Demi, né? Ele é mais o Jaldabaoth. O cara que literalmente invadiu Styx, acabou com tudo, lutou contra o Ainz e agora tá indo para uma nova fase do plano dele. Bom, sobre o Imperador Demônio, cara, a gente pode dizer que o Demiurgos assumiu esse papel de Imperador aí justamente por conta das ordens do Ainz. Ele atuou a primeira vez com toda a capacidade dele em público quando o Ainz e Albedo queriam se vingar do Oito Dedos. Por quê? Eles fizeram aquela cagada de sequestrar a Tuari, que como a gente sabe, foi resgatada pelo Sebas e desde que foi resgatada pelo Sebas ela já estava sob a proteção do Ainz. Só que, pô, do nada ela desapareceu. E aí? Só que ela estava sendo defendida, estava sob o nome da guilda Ainz Ogon, ou sob o nome do Momonga, como ele era conhecido, né? E acima de tudo, sequestrar ela manchava o próprio nome do Ainz e o nome dos amigos dele, por não serem um tipo de pessoa que cumpre com a sua palavra de proteger eles, né? Isso ficaria mal na visão da galera. Então assim, os seres supremos sendo rebaixados, naturalmente o Ainz buscou a vingança e ordenou ao Albedo que comandasse o Demiurgo para ele fazer o quê? Tomar uma atitude por conta disso. Daí foi que ele apareceu como Imperador Demônio Jaldabaoth e aquela máscara dele, né? Máscara do Imperador Demônio. O engraçado é que aquela é uma só de muitas das máscaras aí que o Ainz também já inicialmente lá no começo da história ele se disfarçou, né? Pra salvar a Carne Village. Ele não queria revelar o rosto esquelético dele pra todo mundo durante a batalha de Karthsplane, durante a batalha específica lá contra Teocracies Day, na Escritura da Luz do Sol, né? Na história, e também em outras ocasiões. Além disso, o Demiurgo também insistiu que os outros NPCs que estivessem com ele também estivessem mascarados para atender o papel dele, né, como Demônio Imperador. Então a gente tem Lupus Regna, Yuri Alpha e CZ Delta e outros que estavam junto com ele, todos usando essas máscaras. Mesmo que não seja normal os demônios usar esse tipo de máscara, essa máscara era justamente uma identificação. Elas seriam identificadas a partir disso como subordinadas do Demiurgo. Cara, tá mais do que na cara que o Demiurgo tava ansiando pelo novo mundo. Só que o detalhe é o seguinte, a gente tem que dividir personas aqui. Jaldabaoth e Demiurgo são duas pessoas completamente diferentes, tá? No sentido de que, por exemplo, ninguém olhou atrás da fachada do Demiurgo ali, porque cada vez que o Demiurgo apareceu em público, por exemplo, lá na presença do Imperador doidão lá, o idiotão, o Dyrknive e os seguidores dele, o Demiurgo não tava com a cara dele. Ele não tava na sua forma normal. Quer dizer, ele estava no corpo de sapo, né? O corpo demoníaco dele. Que, por sinal, dizem que essa, na verdade, é a verdadeira forma do Demiurgo, o sapo. Então, a gente tem um enorme flashback da história a partir disso, né? Dá até uma nostalgia de começar a falar. Mas, em outras palavras aqui, já que a gente tem duas formas dele só que apareceram em público, que seria o Jaldabaoth e também a forma dele de sapo, ele consegue se disfarçar. Elas parecem completamente diferentes. Ninguém viu o Demiurgo se transformar. Então, basicamente, isso faz com que o gênio demoníaco pudesse se proteger de qualquer descoberta. Se ele se disfarça, ele se protege. Portanto, Nazarick literalmente controlou os dois lados do conflito, né? Por trás dos panos ali. O Cavaleiro Negro, nomeado como Momon, e a sua encantadora companheira Nabi, e também o outro lado, que seria o do Imperador Demônio. A última atualização foi que o Imperador Demônio foi expulso do reino Styx, depois de ameaçar, né, que ele ia massacrar a população toda de Styx se não tivesse permissão para fugir, e ele também revelou as suas intenções, que na verdade eram só roubar um item específico, supostamente pertencente a ele, que tinha sido roubado pelos Oito Dedos. Só que primeiro, é claro que esse item não tinha sido roubado, ele foi habilmente colocado lá
por Nazarick, cara, pra poder legitimar essa aparição do Jodabop, né? Imagina se ele chega e fala, eles roubaram meu item, quando vai ver não tem item nenhum? Não, tem que ter uma parada. E esse item específico era alegado que seria capaz de controlar os demônios do Imperador Demônio e também talvez de controlar o próprio Imperador Demônio. Claro que era só um artefato de Yggdrasil Online, né, conhecido como Amargedon Evil. Era um protótipo, na verdade, feito pelo criador do Demiurgo, o Hubert, né, que inclusive tinha sido dado pro Demiurgo, e depois o Ainz deixou para ele. Agora, porém, muitos meses depois, nós tivemos um vislumbre desse pequeno teaser aí, né, que é o que vai acontecer depois. O Demônio Imperador, literalmente com um exército gigantesco de demi-humanos, e uma série de seres atrás dele, de pé, em frente a uma muralha gigantesca. Galera, o que tá aparecendo ali, com aquele exército inteiro atrás do Demiurgo, ele tá determinado a atacar. Meio que ali, eles estavam anunciando aos defensores do reino de vez ali, do Reino Santo, que eles vão entrar com a parada. Então, no título, você já pode ver, já dá pra adivinhar fácil qual é o país que tá atacando. O Reino Santo é que é o próximo a mergulhar em caos na história. E aproveitando ainda mais esse mergulho aí, a gente também vai dar uma mergulhada aqui um pouco a fundo na explicação da onde exatamente o Demiurgo tá. O que na verdade a gente tá vendo aqui no mapa de Overlord agora é que o Demiurgo tá parado exatamente na fronteira entre as colinas de Abelion e o Reino Santo, numa área povoada por várias tribos de demi-humanos e heteromórficos ali, envolvidos em guerras ali com o Reino Santo. E o mais importante... E o mais importante, ele tá liderando tudo, né? Já que tudo isso aí, esses demi-humanos e tal, todos eles estavam num nível muito tribal. Eles viviam como se fossem tribos, já que os povos, eles carecem de um líder que tenha uma visão abrangente, uma pessoa que lidere os ataques reais do Reino Santo. Eles não são assim, e a grande razão pela qual tem homens feras e heteromorfos perto da teocracia, para começar, é que a teocracia Slaane, ela ainda não avançou longe o suficiente para chegar à Terra das Feras. E olha só, se a gente for olhar aí, uma vez que o Reino Santo e os heteromorfos estavam abertamente em conflito, porque o mundo inteiro sabia disso, né, por questões principalmente de diferenças religiosas e tal, essa ainda não era apenas uma constante ameaça pro reino, mas talvez também tivesse uma influência política para poder pressionar a nação a fazer concessões. Por exemplo, converter eles a favor dos 6 grandes deuses, que seria a galera que ia vir lá da teocracia Slaane. Nós também sabemos que o Reino dos Dragões também enviou tributos à teocracia Slaane para poder receber a proteção ali, pelo menos a Escritura da Luz do Sol, que ia para lá regularmente, porque eles também estavam sendo atacados por homens feras. Então, isso ainda assim é uma possibilidade. Mas além disso, cara, o muro, como a gente pode pensar, é uma defesa de fronteira que vai abrangendo de uma extremidade da fronteira até a outra. Basicamente acaba com a fronteira oriental toda do país, de um lado para o outro, cortando completamente a área terrestre. Dá para passar pelo alto, mas os caras não são tão evoluídos a esse ponto. Então olha só, assim como a parede do Game of Thrones, que a gente conhece, provavelmente foi baseada também na muralha de Adriano, lá na grande Grã-Bretanha, tá ligado? Com uma estrutura por trás de toda a fortificação militar, sendo muito semelhante à estrutura do Império Romano. E isso aí, cara, seria um enorme e incontrolável encargo financeiro. O Reino Santo não teria peito, não teria dinheiro para poder custear isso, para poder colocar homens em toda a parte dessa muralha, soldados. Apesar da gente saber que existem soldados penais sendo recrutados para a parede e tal, ainda assim, não dá para ser totalmente tripulada, não dá para cobrir essa parede inteira. Em vez disso, várias posições chaves atrás da muralha foram fortificadas para essas patrulhas aí, posições cada vez mais fortificadas, e são enviadas pessoas ali, claro que interceptando ali os grupos menores de forças desumanas que estavam tentando atacar, antes que eles pudessem penetrar mais profundamente o território do Reino Sagrado. Só que veja bem, meu caro, não significa que a parede que esteja ali seja 100% segura e firme, pô. Nem a Attack on Titan foi, chegou o Titã lá gigante e quebrou. Então isso a gente pensa no seguinte, é porque as pessoas aparentemente ainda desaparecem ali sem deixar rastro nenhum, pelo menos recentemente. Isso pode ter sido até um trabalho do Demiurgo, da sua colheita feliz. Só que mesmo antes, esses incidentes já aconteciam, das pessoas sumirem. No entanto, cara, se os números substanciais de demi-humanos e heteromorfos lá ficarem do lado de fora do portão juntos e lançar um ataque coordenado, cara, mais uma vez,
dado ao fato de que essas tribos são muito diferentes entre si, eles também estão em guerra constante, né? Era muito improvável que isso acontecesse e que eles conseguissem dominar tudo. Só que mesmo assim, se o muro ainda fosse sitiado dessa maneira, oferecendo apenas proteção limitada, em vez de fortificar as posições que os castelos e os postos avançados estão, em resumo disso aqui, a principal força de combate no geral, mano, só depois deles terem enviado os cavaleiros e os mensageiros, que o próprio reino fosse avisado disso e pudesse mobilizar as tropas dele, que saberiam que tipo de inimigo estava parado no portão, para poder mobilizar as tropas certas. Portanto, isso poderia contrariar a força específica do reino. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Eles não teriam tempo de simplesmente os postos avançados avisar a galera lá do início, quem estava dentro do castelo, para poder enviar as tropas. Então já tinha que ter coisa ali, entendeu? Para defender. Não daria para segurar se caso todos os demi-humanos se juntassem e atacassem. Acho que assim ficou mais fácil para entender, né? Então nesse caso, funciona como se fosse um sistema de alerta precoce com meio de atraso do inimigo, que no caso, eles usariam isso para atrasar e conseguiriam fazer com que as tropas chegassem a tempo, porque até mesmo hordas de metade humanos e heteromorfos aí não podem pegar facilmente o castelo bem fortificado. Atrás das paredes falsas ali, com fortes comprimentos, tinham unidades experientes, tá ligado? Eles não estavam de bobeira lá não. E galera, convenhamos aqui de novo, o exército que tá no meio de atacar um castelo, sitiados, são muito vulneráveis, principalmente aos reforços inimigos, já que eles estão bastante ocupados, estão engajados ali numa batalha, em segurar. Então depois das unidades individuais inimigas conseguirem chegar no interior da muralha, também são mobilizadas tropas da parte sul e da parte norte do Reino Santo para o contra-ataque, que começa além de paladinos do Reino Sagrado, né? Todos os cidadãos comuns, inclusive, são obrigados a fazer parte desse serviço militar. Eles recebem um treinamento militar e essa é uma necessidade no mundo de Overlord, principalmente para garantir o mínimo do nível de segurança que você precisa ali e também manter a capacidade de sobrevivência em casos de guerra, por exemplo. Cada cidadão único precisa lutar, só que dessa vez não só representa um enorme número de demi-humanos que apareceram antes das paredes, né, como também eles estão muito organizados em um exército únicos, prontos para a greve que ia acontecer. Só que eles são liderados por ninguém menos do que o Jodaboth, cara. Então agora, sobre o Imperador Demônio, reforçando tudo com os seus próprios demônios, o seu próprio exército, ele aos pouquinhos começou a unir, ou melhor, subjugar as colinas Abelion, tá ligado? E não foi uma parada gentil não, ele usou métodos de subjugação sobre a identidade do Jodaboth que foram pesadas. O Demiurgo literalmente escravizou 18 raças e várias tribos demi-humanas das colinas Abelion. Pra quê? Ele fez essas pessoas, ele forçou elas à submissão devido ao seu poder esmagador, devido à sua impotência contra o Demiurgos. Os demi-humanos não podiam deixar ele fazer nada, a não ser expressar um medo absurdo, não tinha como. Eles ficaram impressionados com a força dele incomparável. E aí é que entra o detalhe da hierarquia lá dentro. Isso porque, para os demi-humanos, o seu poder pessoal determina a sua capacidade para violência, e por sua vez, a sua posição social também. Os que estão mais abaixo na hierarquia, eles não tiveram outra escolha senão acabar obedecendo o Demiurgo, que eram os mais fortes. Entendeu? No caso ali era o Demiurgo, mas eles obedeciam já os mais fortes dentro da própria tribo. E mesmo que nenhum membro da aliança demi-humana ousasse desafiar o Jodaboth, isso não significa que eles não se dariam bem ali durante as suas missões. Tinham brigas, rolavam coisas comuns ali entre os membros. Então depois de formar uma vasta coalizão ali, com o objetivo de atacar o Reino Sagrado, meu irmão, aí o Demiurgo começou a planejar iniciar uma guerra a qualquer momento, levando em consideração a necessidade de destruir essa grande muralha como um primeiro sinal, cara. Então por isso que ele tá parado lá nesse teaser. Só que seja como for agora, um baita exército unido, organizado, vindo de todas as partes da colina de Abelion, estava diante do Reino Santo, liderado por um cara, um guardião de andar, de nível 100. E depois que o trailer terminou, aí é que a gente vê aquela bela cena, né, termina legal, não revelando o filme inteiro, né, como acontece em muitos trailers aí, deixou aquele, tipo assim, você pode ver que tem muita explicação, ao mesmo tempo por um curto trechinho de 40 segundos, não chegou nem a 1 minuto. Então assim, teve uns ajustes de enredo, terminando muito bem, não como todos os outros trailers como a gente falou, e em vez disso você vê o Demiurgo lá pedindo para que você veja o exército atrás dele. E você já sabe que esse seria um filme incrível, meu irmão. Já dá pra gente perceber a animação no geral, eu achei padrão, né? Tá do mesmo nível da última temporada, acredito que o ataque vai melhorar ainda mais, não sei se eles vão tirar CGI, muito pouco provável, tá? Eu acho muito difícil eles acabarem com o CGI de Overlord, isso não aconteceu nas outras temporadas e eu não acho que vai acontecer no filme, mas já dá pra imaginar o que a gente vai ver acontecer. De acordo com a novel, eu vou até contar pra vocês,
Depois que o Demiurgo chegou lá, falou isso tudo, ele foi lá e destruiu a muralha usando um feitiço de 10º nível. Então foi quando ele começou a ordenar que todos os Demimanos começassem a atacar. Eventualmente todos eles assumiram o controle da metade norte do Reino Sagrado, né? Não vou contar com detalhes. E a gente viu 4 cidades sendo usadas como bases depois de serem capturadas ali. E também a maioria das principais cidades do norte, que estava agora sob o controle Demi-Humano. Além disso, muitas outras cidades e vilarejos menores foram vítimas da aliança Demi-Humano. Tipo assim, os caras devastaram tudo. E aí, de certa forma, a gente sabe exatamente como começaria o grande caos dentro do Reino Santo. Agora, meu irmão, só o Ice pra vir e salvar todos eles disso daí. Bom, família, a gente finaliza por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido e tenham entendido, pra vocês verem como Overlord é complexo. Num teaser de 40 e poucos segundos aí, a gente conseguiu destrinchar um pedação da história e explicar bastante coisa nesse vídeo, tá? Então, se você curtiu, deixa seu like e não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho também. Isso é muito importante pra gente que tá muito próximo. Cada dia tá passando e tá ficando mais próximo ainda dos nossos queridos 200k de inscritos, cara. Falta muito pouco, galera. E você pode ajudar a gente a continuar nessa batalha, continuar nessa busca aí e realizar o nosso sonho dos 200k, beleza? Tamo junto sempre, família. Muito obrigado pela força de vocês a cada dia aqui no canal e eu espero poder trazer muitos vídeos como esse aqui pra vocês. Beijo no coração e eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais. Valeu!